Olá, alunos sagianos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula preparatória para o INSEJA. Seja Frei José Ademir de Almeida, aula de filosofia, professor Luiz César. Então, a gente vai iniciar aqui uma aula preparatória de filosofia para o INSEJA. Sabemos que no INSEJA a filosofia também vai estar presente na prova de ciências humanas. Então, a gente tem que abordar alguns temas que são presentes na prova do INSEJA. E aqui nós temos uma questão que é bastante interessante. A gente vai abordar aqui um tema, essa questão, e a gente vai analisar essa questão. Temos um grande desafio: construir uma sociedade igualitária em termos raciais, em que o preconceito não opere em nenhum nível das relações intersubjetivas. E nessa tarefa precisamos nos orientar por uma ética da responsabilidade, que considere as consequências das ações propostas. E aqui nós temos a fonte do texto, essa fonte que está presente aqui, né, no texto. Aqui nós temos essa fonte e a fonte do texto. E aqui nós temos anunciado. Quanto ao desafio apontado no texto, uma de suas origens é aí tem A, diferença cultural entre as regiões, B, prática religiosa de origem europeia, C, herança colonial escravista brasileira, ou item D, imigração japonesa na República Velha. Se a gente for analisar essa questão, gente, vai cair pegar aqui um tema bastante interessante na filosofia, que é a ética. Então, o termo ética aqui está colocado hoje é muito frequente na prova do INSEJA, mas também a ética vai estar nos vestibulares, nos concursos públicos, no Enem. Então, esse termo ética, dentro da filosofia, é um termo bastante abrangente, e a gente tem que ter conhecimento. Então, vamos ver aqui o que é o termo ética. É a área da filosofia que busca problematizar as questões relativas aos costumes e à moral de uma sociedade, sem recorrer ao senso comum. A ética tenta estabelecer de maneira moderada e com uma visão questionadora o que é o certo e o errado, e a linha, muitas vezes tenue entre o bem e o mal. Então, gente, aqui nós temos um conceito, o conceito de ética, né, que é a questão dessa busca de problematizar questão da moral na sociedade. Ok? Então aqui nós temos uma introduçãozinha aqui falando sobre ética. O termo ética deriva do termo grego ethos, caráter. É um conjunto de valores morais e princípios que definem o que é certo e errado a uma pessoa ou a um grupo em uma sociedade. É construída por uma sociedade com base de valores históricos e culturais e crenças. Do ponto de vista da filosofia, é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Então, gente, atualmente é muito interessante a gente estudar ética, porque, como eu falei, sempre vai estar presente nas provas, né? Principalmente no INSEJA. E é uma disciplina aqui que vai pegar a questão de um bom relacionamento para o seu dia a dia. Então, bom demais a gente estudar o conceito de ética. Então, vamos aqui para a questão. Quanto ao desafio apontado no texto, uma de suas origens é a. Pronto. Aqui o texto está falando de algo sobre termos raciais, né, o preconceito. Então é algo que está envolvido a questão da ética. A diferença cultural entre as regiões, A. B. A prática religiosa de origem europeia. B. C. Herança colonial escravista brasileira. Ou D. Imigração japonesa na República Velha. Então vamos analisar aqui o item A. A diferença cultural entre as regiões. Nada a ver, gente. Essa diferença cultural, ela não traz para que as pessoas sejam racistas ou preconceituosas. Porque a cultura ela é diferenciada de acordo com as regiões. Beleza.
mas não traz nenhuma, não traz nenhuma convivência com o termo racial. Então, errado. B. Prática religiosa de origem europeia. Também o item B está totalmente errado. Nada a ver, certo? Então, o item B descarta. Essa prática religiosa de origem europeia. C. Herança colonial escravista brasileira. Será se esse preconceito, essa questão do racismo, vem lá do período colonial, onde os negros começaram a ser escravizados, no período escravista, a partir de 1534. Então, o item C, gente, é o item totalmente correto. Então, se a gente analisar, o item C é o item que está correto. Pode marcar o item C, viu? Então, o item C aqui, marca um xizinho aqui como correto. Por quê? Porque essa questão, gente, de racismo, de preconceito, ela vai surgir no período colonial, no Brasil, quando vai surgir a escravidão, lá por volta do século XVI, ok? E o item D, imigração japonesa na República Velha. Nada a ver. Então, nessa questão aqui, gente, envolvendo ética, o item correto é o item C, herança colonial escravista brasileira. É uma questão que, se você analisar um pouco de interpretação, você vai conseguir fazer ela sem nenhum problema. Agora é o seguinte, precisa ler uma vez, duas vezes ou até 3 vezes o texto para poder interpretar. Então, na prova do ensaio, tenham calma, não faça a prova com pressa, tenham calma que vai dar tudo certo. Temos aqui mais outra questão. O desenvolvimento dos direitos do homem passou por 3 fases. Primeira, o direito da liberdade, isto é, direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o indivíduo uma esfera de liberdade em relação ao Estado. Segunda, 2. Os direitos políticos que tiveram como consequência a participação cada vez mais ampla, generalizada e frequente no poder político. 3. Os direitos sociais com novas exigências e novos valores, como o de bem-estar e da igualdade, não apenas formal. Então, gente, aqui nós temos um texto que fala do desenvolvimento dos direitos do homem, certo? O processo de evolução dos direitos descritos caracteriza-se como a. Crescimento da economia mundial, b. Prolongamento da estrutura feudal, c. Aumento da produtividade capitalista, ou d. Desenvolvimento da cidadania moderna. Gente, essa questão, ela traz uma questão, um tema bastante também interessante, que é a filosofia do direito. A filosofia do direito que sempre está presente em provas do INSEJA. Então, a gente tem que ter um pouco de conhecimento, de noção sobre essa filosofia do direito. O que é a filosofia do direito? É o campo da investigação filosófica que tem por objeto o direito, com o intuito de obter decisões mais justas. A filosofia do direito, por meio de reflexões e questionamentos, busca a verdade real e processual, visando aplicá-las no mundo jurídico. Então já está dizendo, filosofia do direito, né? Então é uma espécie de quê? É uma espécie de reflexão, investigação, dentro da filosofia. Então aqui nós temos a filosofia do direito. Um tema também bastante abordado, que vai cair em provas, para que vocês tenham esse conhecimento aí. E aqui nós temos o enunciado. O processo de evolução dos direitos descritos caracteriza-se como a. Crescimento da economia mundial, nada a ver. Aqui, nós estamos falando de direito, não de economia. Então, esse item aqui, fala da economia mundial. Então, descarta o item A. Item A totalmente errado. O item B, prolongamento da estrutura feudal. Prolongamento da estrutura feudal. Estamos falando aqui de Idade Média, período feudal. Então, está totalmente errado o item B. Descarta também o item B. Está falando aqui do período feudal. A estrutura do período feudal da Idade Média. Então, descarta. C. Aumento da produtividade capitalista. Também a C totalmente errada. Nenhum momento aqui fala da questão do aumento da produtividade capitalista. Certo? Então,
O item D, desenvolvimento da cidadania moderna. É evidente que aqui nesse texto fala o quê? Fala do desenvolvimento do direito e da cidadania moderna, certo? Dentro da filosofia. Então, o item D, marca um xizinho aí que é o item correto. Então, gente, essa temática de filosofia do direito também é bastante interessante para que a gente possa ter conhecimento e levar para a prova do Enseja, certo? Então, que todos aí, né, tenham bons estudos, aproveitem o máximo para estudar, porque a prova está bem perto, né? Então, vamos aproveitar ao máximo e bons estudos para vocês, ok?